de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal e você recebe todo o vídeo que subir na plataforma digital. O YouTube lhe comunicará através de uma notificação e você terá acesso a esta plataforma digital. Temos mais de 550 vídeos que você pode acessar, né, e desfrutar do nosso conteúdo bíblico, um conteúdo genuíno, autêntico, para abrir a sua mente, seu QI espiritual e expandir o seu conhecimento a respeito da vida eterna, da salvação, e não ser enganado, irmão. Irmão, o nosso assunto de hoje é do culto online ontem, no Brás. Culto online ontem no Brás. O irmão Luiz Carlos de Viçosa defendeu que um salvo pode perder a salvação. Então, vai estar aí no título do vídeo, culto no Brás ontem, perda de salvação. Quem está certo? O ancião Luiz Carlos ou Cristo? É esse o nosso assunto. Ele inclusive falou que tem perda de salvação na Epístola de Paulo aos Coríntios. Isso daí, irmão, é invenção da cabeça dele. Não tem em Coríntios, nem na primeira carta, nem na segunda, nenhuma relação com perda de salvação. Foi inventado por ele. Em Hebreus também. Irmão, uma doutrina, para nós construirmos ela tem que ter embasamento bíblico. Ela tem que ter harmonia. Não é só num texto. É todos os textos. No que Paulo diz, no que Pedro diz, no que João diz, no que Tiago diz. Se não harmonizar, irmão, é uma doutrina contraditória. Então, veja bem, antes de entrar no assunto aqui, vamos ver como é que o apóstolo Pedro, ele, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele mostra uma harmonia no que ele pregava e com os outros apóstolos, inclusive com Cristo, né? Olha aqui como é que diz assim. Olha, capítulo 3 da segunda carta. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vocês recordeis da palavra que anteriormente fora dita pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então, aqui Pedro faz uma harmonia com os profetas, com os apóstolos e com Cristo, com o que Cristo ensinou. Então, ele mostra uma unidade de interpretação. E nesse conceito de perda de salvação, não tem uma unidade doutrinária. Então, primeiramente, nós vamos aqui mostrar um texto. Eu acho que ele não deve concordar com Cristo.
Veja bem, vamos ler aqui, João, capítulo 10, do verso 26, ao 29, diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e ela me segue. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrebata da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, o irmão Luiz Carlos, ele deve ser, ele deve não concordar com Cristo. Cristo aqui fala que ele dá vida eterna e ninguém pode arrebatar da mão dele e da mão do Pai. Entendeu? Agora vamos para Hebreus, não, para João, capítulo 6, verso 35. O próprio Cristo falando. Veja bem, declarou-lhe Jesus, pois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que em mim jamais terá sede. Então, que essa expressão sede significa que o Senhor, quando tem sede, aqui é uma expressão por perdido. Quando você prova da salvação, é que a sua sede foi matada. A sede daqueles que foi matada a sua sede, nunca mais, querendo dizer, nunca mais eles serão perdidos. Na parábola do trigo e do joio, Cristo fala lá que os filhos do reino são comparados com uma semente que ele plantou. Em nenhum lugar da parábola diz que aqueles que foram plantados como trigo viraram joio. E no final ele diz, né, que vai chegar o dia em que Deus, que ali na parábola, né, depois o inimigo veio e semeou o joio, e o joio nasceu junto com o trigo. E no início do joio, nascendo junto com o trigo, o joio se parece com o trigo, mas depois vai manifestar que é joio. Aí um dos servos falou assim: Senhor, queres que vá arrancar o joio? Ele disse: não, para que não arranqueis o trigo, deixai para a ceifa. Então vou separar o trigo e do joio. Então, irmão, nenhum homem na terra foi habilitado por Deus para falar: esse perdeu a salvação e esse está salvo. O único que foi habilitado, que é habilitado para falar o que está no céu e o que está na perdição, é Cristo. Aqui ele deixa claro na parábola: só vai saber o que é perdido e o que é salvo é na colheita. Antes da colheita, irmão, é tudo conjectura humana, é tudo conjectura de homem. Não tem alinhamento bíblico. Agora vamos ver, eles gostam de defender muito. Hebreus capítulo 6, do verso 4. Nós vamos ler esse texto, porque eles não conseguem ler o texto todo, irmão. Irmão, um texto, nós temos que ler o texto e o contexto. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque temos muita coisa aqui para abordar. Veja aqui, ó, os perigos espirituais. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram,
Se é impossível, outra vez, renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignominia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva proveitosa para aquele por quem também é cultivada, recebe benção de Deus. Mas se produz espinho e abrolho, é rejeitada, e perto está da maldição seu filho ser queimado. Então, irmão, aqui está falando de alguém que foi salvo. Irmão, olha, foram iluminados, provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro, e recaíram, se é impossível, outra vez que seja renovado por arrependimento. Então, nós temos que entender o contexto da carta. Por que esse texto está aqui na Bíblia? Irmão, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para o povo hebreus. Entendeu? Então, do verso 1, do capítulo 1 até ao 13, estão abordando esse contexto. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: muitos saíram do judaísmo e abraçaram a fé cristã. Mas aí começou a ter uma grande perseguição por causa do cristianismo. Então, os judeus que tinham convertido a Cristo, que tinham vindo para Cristo, eles começaram a entender que o cristianismo era muito pequeno. Por quê? O judaísmo tinha as festas anuais, tinha tabernáculo, tinha templo, tinha Páscoa, festa do Pentecostes, festa das primícias, das cabanas. E o cristianismo tinha o quê? Quais eram os dois aspectos centrais do cristianismo? A fé, o batismo e a Santa Ceia. Então eles começaram a colocar, falando que o judaísmo era maior. Aí, o escritor aos Hebreus, ele vai escrever desde o capítulo 1, e ele vai mostrar que Cristo é maior do que os anjos, que Cristo é maior do que Moisés, que Cristo é maior do que Josué, que Cristo é maior do que Arão, que Cristo é maior do que as alianças. E aí ele vai mostrar a grandeza de Cristo. E ele vai mostrar que não é resultado deles. Eles estão saindo da luz e estão voltando para a sombra. Então, o que ele quer dizer? Essa saída, indo para o judaísmo, é apostatar na fé. Veja bem, irmão. O escritor, ele tem a mente limitada. Ele não sabe que aqueles que estão saindo de lá, ele não sabe quem é salvo. E nem quem é perdido. Por quê? O foco dele, ele está falando, se vocês vão para o judaísmo, é sinal que vocês estão apostatando na fé. Entendeu, irmão? Então, aqui, o contexto, ele estava de mala pronta para o judaísmo. Então, ele lança essa advertência que para o judaísmo era apostatar na fé. Agora, veja, com todos esses elementos aqui, que provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro,
e caíram, se é impossível que seja renovado por arrependimento. Agora, no 7 e no 8, ele vai mostrar a evidência. Primeiramente, os salvos, o regenerado, tem 3 evidências da salvação que tem que ter na vida de uma pessoa. Primeiro, é crer em Cristo. Segundo, é ser regenerado. E terceiro, é produzir os frutos. Agora veja bem, ó. Aí ele vai falar aqui, porque a terra que absorve a chuva, essa chuva aqui, ele está usando uma figura de linguagem para falar da chuva do Evangelho. Veja bem, ó. Porque a terra que absorve a chuva, que cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aquele que é cultivada, recebe a benção de Deus. Entendeu? Os salvos, que verdadeiramente caem em Cristo, quando o Evangelho cai sobre eles, ele produz erva, o fruto, por aquele que é lavrado. Mas olha, mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada. Besta está no pão de São seu filho ser queimado. Então esses daqui, do verso 4 ao 6, o que eles produziram? O que eles produziram? Espinho e abrolhos. Espinho e abrolhos. Isso, o que significa? Significa essência de perdidos, não essência de salvos. Agora vejamos bem, do verso 9, só para os irmãos verem que o capítulo 6, do 4 ao 6, ele não está falando de salvos. Do 9 é que ele vai falar dos salvos, do segundo grupo. As coisas melhores pertencentes à salvação. Aqui, do 9 ele vai falar da salvação. Veja, quanto a vós outros, todavia amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ali que falamos dessa maneira. Porque Deus é um injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, que serviste ao santo e ainda servi. Desejamos, porém, continue um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência da plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e longanimidade herda as promessas. Do verso 9 ao 12, ele vai entrar nos pilares da segurança do salvo. Aí ele vai aqui falar de 3 pilares. O primeiro pilar é do verso 9 ao 12, da perseverança do santo. O segundo pilar, ele vai falar do 13. Ele vai falar do 13 ao 18. Aí ele vai falar da promessa que Deus fez a Abraão e aqueles que creram em Cristo. E aí vai falar que Deus fez a promessa. E depois dele fazer a promessa dos que creem, ele fez um juramento, irmão. Então é impossível um salvo regenerado perder a salvação. Por quê? Porque a promessa da salvação, Deus fez um juramento, Deus fez a promessa, e depois Deus fez um juramento sobre os que crerem, que a sua fé não seria anulada. E no 19 ele vai falar do outro pilar. Ele vai falar, segurança do salvo é comparado com uma âncora. O navio vai no mar, para ele segurar o navio lá no meio do mar, ele lança aquela âncora. Aquela âncora vai lá embaixo na terra, segura o navio. Então a âncora da salvação
está com Cristo no santuário celeste, a âncora dos salvos, daqueles que foram salvos. Agora, irmãos, Hebreus 10 é outros textos que eles querem enfatizar sobre perda de salvação, que vai 10 do verso 26 ao 31. O 26 fala: porque se viverdes deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, uma certa expectação horrível de juízo, fogo vingador, presta consumir adversário sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas testemunhas. Quem estiver rejeitado a lei de Moisés, quanto mais severo castigo julgar, será merecedor e digno daquele calcou os filhos de Deus e profanar o sangue da aliança com que foi santificado, fizer, agrava o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: minha pertence a vingança, eu retribuirei. Aí o 32, ele vai falar: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentaste grande luta. Ora, expondo como espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos participantes dos que foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste em alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir mesmo um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande e avultado galardão. Agora vamos ver 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, vejamos bem que ele fala de dois grupos. Fala dos que permaneceram e fala dos que apostataram. Só, irmão, conhecimento da verdade não significa só uma verdade relacional. Tem dois conceitos. Nós conhecemos a verdade de uma forma intelectual e de uma forma relacional. Aqui nós encontramos nesse texto o primeiro princípio da salvação, que é a fé. Nós só encontramos a fé quando o escritor vai falar dos salvos. Agora, aparentemente, eles creram em Deus, mas não foi uma fé, irmão, essencial. Não foi uma fé. Por quê? Porque é impossível um nascido de novo acontecer com ele o que aconteceu com esses aqui, irmão. Por quê, irmão? Porque não tem nenhum texto na Bíblia falando que quem foi regenerado, que quem nasceu de novo, morreu de novo. Não tem nenhum texto na Bíblia. Quem que é salvo aqui? Não é esse primeiro grupo, é o segundo grupo. O segundo grupo é que vai mostrar a perseverança deles, irmãos. Não existe salvação sem perseverança. Aqui, o do capítulo 10, do 26 até ao 31, nós não vemos o pilar da perseverança dele. Agora, do 32 até o 39, o escritor vai falar
que esses do 32 ou 39, eles perseveraram, suportaram o grande combate de aflição. E falou, vocês não são daqueles que foram para a perdição, mas dos que têm fé para a conservação da alma. Então, os que foram conservados pela fé, foi esses que nasceram de novo. Agora, irmão, vamos aqui, outro texto que eles falam, que é perda de salvação, 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, vejam bem, aqui. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, o qual introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, ao ponto de renegar soberano Senhor que os resgatou. Irmão, esta palavra Senhor aqui, no texto grego, não é Kyrios, mas é despostes. Palavra que está no texto grego aqui, 2 de 2 Pedro, do verso 1, do verso 1, não é Kyrios. Kyrios é a palavra em grego que se refere a Cristo. Aqui não tem a palavra Kyrios. Outra coisa, nesse resgate aqui, não aparece o elemento do sacrifício de Cristo. Vejamos bem, como que Pedro ia colocar um texto de alguém que foi resgatado e perdeu a salvação. Então, ele ia cometer o quê? Ele ia cometer o quê? Ele ia cometer uma contradição. Vejamos o que Pedro fala, irmão. O que Pedro fala no capítulo 1, no verso 3, olha aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado do céu para vós, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser no último tempo. Aqui, Pedro, aqui tem Kyrios, fala do resgate, fala da regeneração, fala que foi reservada do céu e que estão guardados debaixo do poder de Deus. Então, se essa palavra de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, tivesse aqui Kyrios, irmão, Pedro estaria contradizendo o que ele colocou lá na primeira carta, 1 Pedro, do verso 3 ao 5. Porque ali fala que os salvos são guardados. Eles estão debaixo do poder de Deus. Eles estão guardados para uma herança inacessível. Então, é a Escritura que fala. Agora, irmão, como entender esse resgate? Porque nós encontramos a lista desses falsos profetas e nenhum lugar aqui desse capítulo fala que eles foram regenerados. Veja bem, ó, olha como é que fala a respeito dele. Muitos seguirão suas práticas libertinas, por causa disso será informado o caminho da verdade. Movido por avareza, ó, comece de vós, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado há longo tempo, irmão.
O juízo dele já foi lavado há longo tempo. Como é que um salvo pode ter um juízo desse, irmão? Ora, esse Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou os abismos de trevas reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, 7 pessoas, quando fez vir sobre o dilúvio dos ímpios, reduzindo-se Sodoma e Gomorra, ordenou ruína completa, tendo posto, por exemplo, que não venha viver impiamente, livrar o justo Ló, infligido procedimento libertino daquele ordenado, porque este justo, pelo que via e ouvia, e habitava entre ele, sua alma justa, cada dia por causa das suas obras. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar para os injustos o dia do juízo. Aqui, o verso 9, aqui é o texto-chave para nós interpretar esse texto. Porque aqui, irmão, quem é que Deus guarda? Os salvos aqui é enfatizado como aqueles que têm piedade no coração. Então, os que têm piedade no coração é índice dos que foi salvo. Os que têm piedade no coração é o salvo. Os salvos, o que acontece com eles? Com os piedosos? Deus preservou eles, mas guardou o ímpio para o juízo. Agora, irmãos, quando nós lemos do verso 18, verso 17, fala assim: estes são como fonte sem água, como névoa impelido pelo tempo temporal, está reservada a negrura da terra. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas, vaidade, engorda com paixões carnais, por suas libertinais, e aqueles que estavam prestos a fugir dos que andavam em erro, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aqueles que vencido, fica escravo do vencedor. Portanto, depois de terem escapado da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se seu último estado do que o primeiro. Pois melhor lhe fora não ter conhecido o caminho da verdade, pois conhecê-lo, voltado para trás, apartando-se do santo mandamento. Porém, acontece que diz, verdade, o cão voltou seu vômito, a porca lavada os pajadouros de lama. Então, irmão, Pedro vai concluir aqui que esses falsos mestres, que ele está falando lá, do capítulo 2, do verso 1, o que eles falam deles? Ele chama ele de porcas lavadas. Entendeu, irmão? Porcas lavadas. Eles tiveram uma lavagem superficial, mas não do coração. Foram lavados superficialmente. Foram lavados de quê? No sentido moral, não no sentido salvífico. Por quê? Eles não deixaram de ser porca. Antes eles eram uma porca imunda. É a figura que o apóstolo Pedro usa aqui. Antes era uma figura de uma porca do lamaçal. Agora, quando ele estava na igreja, era porca lavada. Eles não deixaram a natureza de perdido, pecaminosa. Apenas eles manifestaram aquilo que já era. Que ele já era. Então, aqui, Pedro não chama eles de justo,
não chama eles de salvos, chama eles de porca lavada. E o contexto aqui, que o soberano Senhor resgatou, irmão, aqui não fala de um resgate de salvação, fala de um resgate imoral, que era a imoralidade que eles praticavam lá fora. Quando eles vieram para a igreja, eles deixaram de praticar exteriormente, mas dentro deles, eles continuam sendo uma porca. Era uma porca lavada. Estava no seio da igreja, tinham sido recebidos da igreja, né? Como salvo, como fala aqui, do santo mandamento que lhe foram dados, mas no final do versículo, o apóstolo fala que ele era a porca lavada. A porca voltou para a lama e o cão voltou para o seu vômito. O cão voltou. Eles não deixaram de ser cão, irmão. Tinha uma aparência de santidade. Tinha uma aparência de santidade. Mas não deixou de ser cão. E não deixou de ser porca. Porque o instinto de perdido não tinha morrido dentro deles. Estava vivo ali dentro deles. Mas o que aconteceu? Ele estava enganando o povo. Com uma face de santidade. Igual muitos estão dentro da igreja. Enganando o povo com face de santidade. Mas é perdido. Agora, vamos ver o que o apóstolo João, para nós encerrar aqui, irmão, ele fala aqui da sua carta. É... 2:18, olha aqui. Filhinho, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, porque conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que Deus deles é do nosso. Então, o apóstolo João, aqui da sua epístola, fala que os que foram embora, que se tornaram anticristo, que se tornaram perdidos, é porque eles nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Então, irmão, quando você pega o que Paulo falou, o que Pedro falou, o que o apóstolo João falou e o que Cristo falou, é impossível o salvo perder a salvação. Como o irmão Luiz Carlos, ele não tem honestidade espiritual, ele não tem condição de mostrar os textos dos que perderam a salvação. Porque se ele for tentar mostrar, ele vai fazer um angu de caroço na cabeça da Irmandade, como ele já fez. Então, irmão, a pregação dele, do Braz, ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim, irmão. O Josafá fez um vídeo aí, refutando do outro aspecto, a fala dele do culto, né? Mas o meu aspecto é esse aqui. Ele falou que toda vez vai vir no culto para falar sobre perda de salvação. E eu vou vir no canal para falar que ele está mentindo para a igreja, que não se sustenta esta base de perda de salvação. Não resiste
uma análise exegético hermenêutico da Sagrada Escritura. Então, é este meu vídeo de hoje, irmão, para falar que o que só pede a salvação, ele tem que desmentir a Cristo, capítulo 10, do verso 28. Quem fala que não perde a salvação é o próprio Cristo. Falou, dou-vos a vida eterna, dou-vos a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arranca da minha mão. Então esse esclarecimento para a Irmandade. Fiquem com Deus.